Então, agora vamos para o Coffee Express da nossa aula de acessos no paciente dialítico. Então, o que é mais importante dessa aula, né? Entender que a gente precisa planejar os acessos para o nosso paciente dialítico desde a fase pré-dialítica, desde a fase de doença renal crônica, tá? E que a gente precisa entender que cada paciente vai ter um acesso ideal, né? A gente tem que planejar para esse paciente o que vai durar mais, o que vai ter menos custo para o paciente, o que vai ter menos risco. Para alguns pacientes vai ser catéter, para alguns pacientes, provavelmente para a maioria deles, vão ser as fístulas, mas nem todo mundo tem condição de fazer fístula, né? Quando o paciente não tem condições anatômicas de fazer fístula, ele ainda tem a alternativa das fístulas com prótese e dos catéteres, mas é óbvio que isso não é tão vantajoso, porque são materiais sintéticos, e esses materiais sintéticos aumentam o risco desse paciente infectar. Tá? Todos os acessos para diálise podem evoluir com complicações, né? E geralmente essas complicações estão associadas a estenoses do sistema venoso, né? Na região de maior fluxo, dependendo do acesso que ele tem. Então, os pacientes que têm catéter, né, a maior zona de fluxo deles geralmente é na cava superior. Então, esses pacientes têm uma tendência a fazer estenoses de cava superior. Os pacientes que têm fístula têm grande turbilhonamento de fluxo na região da subclave. Esses pacientes podem fazer estenoses de veia subclave e estenoses da própria veia da fístula. E é importante a gente identificar rapidamente esse tipo de alteração hemodinâmica, porque isso vai prejudicar a diálise do paciente, a qualidade da diálise do paciente, isso está associado a uma maior mortalidade, né? E a gente precisa intervir o quanto antes com procedimentos invasivos mesmo para preservar esses acessos, né? Seja trombectomia, no caso de fístulas que já trombosaram completamente, seja no caso de flebografias diagnósticas, para a gente entender exatamente onde são os problemas e tratar eles com angioplastia se for necessário. É isso, obrigada, gente.